Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, A Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Lembrando sempre, pedindo para vocês se inscreverem no canal do amigo, ativar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também se inscreverem no nosso canal, o João Rocha, também ativar o sininho para receber as notificações. O programa Psicologia do Espírito Imortal pretende estabelecer um diálogo entre religião e ciência, demonstrando que, ao contrário do que se pensa, ambas se complementam, aonde uma para na parte material, a outra avança na direção do espírito imortal. Estamos estudando o aparelho psíquico segundo a psicanálise freudiana. Já aprendemos que o nosso aparelho psíquico tem 3 instâncias ou 3 níveis, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, e que essas 3 instâncias dialogam constantemente entre si, trocando elementos, trocando energias, num relacionamento dinâmico que Freud vai nomear de id, inconsciente, o ego, parcialmente inconsciente, e o superego também parcialmente inconsciente. No programa anterior, nós finalizamos o estudo do id, e no programa de hoje, nós vamos iniciar o estudo do ego, né? Então, vamos lá, aproveitemos. Bem, o ego é regido pelo princípio da realidade, que é o fator que se incumbe do ajustamento ao ambiente e da solução dos conflitos entre o organismo e a realidade. O ego lida com a estimulação que vem tanto da própria mente como do mundo exterior. Desempenha a função de obter controle sobre as exigências das pulsões, decidindo se elas devem ou não ser satisfeitas, adiando essa satisfação para ocasiões e circunstâncias mais favoráveis, ou reprimindo parcial ou inteiramente as excitações pulsionais. Assim, o ego atua como mediador entre o id e o mundo exterior, tendo que lidar também com o superego, com as memórias de todo tipo e com as necessidades físicas do corpo. Como o ego opera de acordo com o princípio da realidade, seu tipo de pensamento é verbal e se caracteriza pela lógica e pela objetividade. Para Freud, estamos divididos entre o princípio do prazer, que não conhece limites, e o princípio da realidade, que nos impõe limites. Bem, vamos então iniciar o nosso estudo por essa primeira frase, né? Esse primeiro período do texto, né? Então, o ego é regido pelo princípio da realidade e é o fator que se incumbe do ajustamento ao ambiente e da solução dos conflitos entre o organismo e a realidade. Bem, só esse trecho aqui já tem bastante material para a gente refletir. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que é o ego, né? A palavra ego, né, em alemão, significa eu. Então, é esse eu que é visível no espelho, é esse eu que é projetado no organismo social, e não é difícil entender o ego, né? Basta que nós apontemos os elementos que compõem o ego, para nós, então, termos rápida e claramente o conceito do ego. Então, o ego, os elementos que compõem o ego são a autoimagem. Então, a imagem que eu vejo refletida no espelho e a imagem internalizada que eu tenho de mim mesma. Aquela que, quando eu fecho os olhos e penso em mim, é a imagem que surge na minha tela mental, né? O outro elemento
constituinte do ego, né, é a minha visão de mundo, como eu vejo as coisas, como eu sinto as coisas, como eu interpreto as coisas, né, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas emoções, as minhas memórias, né? Então, juntando esses elementos, isto é o ego. E aí, vejam bem, aqui um apontamento bastante importante para a gente fazer. Bem, é preciso compreender que o ego é um sistema de identificação da realidade. Portanto, ele testa a realidade o tempo todo, para que ele possa se adaptar a esta realidade, né? Jung, por exemplo, vai dizer que o ego é o arquétipo da adaptabilidade. Então, vamos entender isso melhor. Tá? Quando nós falávamos do id, vocês vão se recordar que nós asseveramos que ou nós nascemos sem ego, ou nascemos com ego muito fragilizado, né? E que, portanto, a criança, nos seus primeiros anos de vida, é uma criança que só tem id, ou tem a predominância do id. O que significa dizer que a criança normalmente não age de maneira racional. Porque o racional, lógica, são características do ego. Id é só emoção. Id é só desejo. Id é só paixão, é só vontade. Sem nenhuma regra exterior. Não é? Quando nós nos aproximamos dos 5 anos e meio de idade, né, começa a acontecer um fenômeno conosco que Freud identificou como sendo complexo de Édipo. Da onde surge esse conceito de complexo de Édipo e por que ele é tão importante na psicanálise freudiana? Bem, a primeira coisa é que Freud percebeu que numa determinada faixa etária, o menino desejava um controle, um poder sobre a mãe. E a menina desejava um controle, um poder sobre o pai. E o menino observava que o pai era sempre um adversário para esse controle, para esse poder, e a menina percebia que a mãe era uma adversária para este controle, para este poder. Então, esse era um comportamento que Freud observava nas crianças dos dois sexos, né? Mas ele até então não tinha uma visão técnica a respeito disso. Isso era só uma observação comportamental. Um dia ele vai assistir uma peça no teatro intitulada A Tragédia de Édipo Rei, né? E essa peça contava mais ou menos a seguinte história, né? Existia o pai de Édipo, né? E existia a mãe de Édipo, chamada Jocasta, né? E contava essa história que Laio, o pai de Édipo, sonha e aparece um anjo para ele dizendo que o filho o mataria e se casaria com a mulher dele. Olhem bem. O que Laio faz? Laio, tendo acordado profundamente impressionado com esse sonho, ele pega essa criança recém-nascida, coloca num cesto
Qualquer semelhança com a história de Moisés ou com outras histórias não é mera coincidência, porque isso faz parte do mito humano. Bota essa criança num cesto, entrega a um soldado e dá a esse soldado duas ordens. A primeira ordem é que ele jamais abrisse o cesto e visse a criança. E a segunda ordem é que esse soldado matasse a criança. O soldado, então, pega o cesto com a criança dentro e se dirige a um local isolado, onde ele pudesse cumprir a ordem. Porém, no meio do caminho, a criança que estava dormindo acorda e chora. E o soldado comete o erro, então, de abrir o cesto e descortinar a visão da criança. E aí a gente, diante da visão da criança, né, o instinto paterno, instinto materno, instinto de proteção são ativados, e o soldado, obviamente, esmoreceu na tarefa que ele fora incumbido e decidiu não matar a criança. O que ele fez? Coloca a criança num cesto, né? Quer dizer, coloca a criança num rio e a correnteza leva o cesto embora, e ele retorna, né, ao castelo e diz ao rei Laio, pai de Édipo, que ele havia cumprido a tarefa. Muito bem. Muitos quilômetros abaixo do rio, uma família que estava ali à margem, lavando roupa, pescando, etc., resgata aquele cesto e descobre que dentro tem uma criança. Então, essa família cria essa criança e dá a ela o nome de Édipo. Tá? Muito bem. Édipo cresce, passa por todas as fases, primeira infância, segunda infância, entra na adolescência. Quando ele entra na vida adulta, o mesmo anjo que aparecera para o pai aparece para ele. E o anjo lhe diz, no sonho, que ele mataria o próprio pai e dormiria com a própria mãe. E aí veja um detalhe. Édipo não sabia que os seus pais, com quem ele convivia, não eram os pais biológicos. Ele não sabia. Essa história nunca havia sido contada para ele. E ele, então, por medo de que a profecia se cumprisse, o que ele faz? Ele resolve abandonar o lar, abandonar a família e vai para um outro lugar. Né? Nesse meio tempo, o que acontece? Laio começa a sentir culpa por ter mandado matar o filho. E ele, então, começa a se embriagar, né? Vai enlouquecendo, né? E fica todo mal cuidado, desgrenhado, cabeludo, barbudo, etc, etc. E Édipo, sem saber, vai se encaminhando para o reino onde Laio era agora o rei louco. E então, quando Édipo está se aproximando do reino, ele é atacado, agredido por um homem louco, desgrenhado, barbudo, e ele então mata esse homem. Tá? E ele então chega na cidade, e lá ele conhece uma mulher madura, belíssima, linda, e ele se sente profundamente atraído por ela, e ela, por sua vez, se sente profundamente atraída por ele, porque o seu marido estava ausente. E eles são tomados de uma paixão tão fulminante, tão intensa, que eles acabam fazendo óbvio. Né? Apaixonados, eles dormem juntos, têm uma noite de comunhão sexual de grande intensidade, de grande prazer, e após o orgasmo, cada um cai para um lado e dorme. E neste dormir, o anjo aparece para Édipo e lhe diz que naquele dia a profecia havia se cumprido.
E aí, no sonho, Édipo fica surpreso. Como assim, se ele não havia matado seu pai e nem dormido com a sua mãe? Ele havia ido embora, ele havia fugido, exatamente para que a profecia não se cumprisse. E é então que o anjo lhe revela que aqueles pais que o haviam criado não eram os pais biológicos, eram pais adotivos. O verdadeiro pai biológico dele era aquele homem louco, desgrenhado, barbudo, bêbado, que ele havia matado, e a verdadeira mãe era aquela que dormia do seu lado na cama. Quando Édipo acorda, tomado de culpa, ele arranca seus olhos, os próprios olhos, enlouquece e sai daquele local. Quando Freud assiste essa peça, aquele movimento que ele observara da criança, do menino que quer o controle e a posse sobre a mãe e vê no pai um adversário, e a menina que quer o controle e a posse sobre o pai e vê na mãe uma adversária, ficou claro para ele, ele então passou a chamar de complexo de Édipo. E por que o complexo de Édipo é tão importante na psicanálise freudiana? Primeiro, porque ele marca o início das regras, o início do superego, o início do complexo de castração. É quando, então, o ego surge do id, o superego também surge do id, e a criança começa a entender que o mundo tem regras. Ela começa a entender, por exemplo, que o menino, que a mãe não pode ser dele, porque o relacionamento amoroso da mãe é com o pai, não com o filho. A menina passa a compreender que o relacionamento amoroso não é o pai, porque o relacionamento amoroso do pai é a mãe. Né? E, portanto, o período de latência, né, é o período que se sucede ao período do complexo de Édipo. E o complexo de Édipo é tão importante na psicanálise freudiana que muitos dos conflitos da vida adulta são conflitos edipianos, ou seja, são conflitos em que o filho busca no relacionamento aspectos da mãe e a filha busca nos seus relacionamentos aspectos do pai. E por que vira conflito? Porque ninguém encontra mãe e pai em relacionamentos amorosos. Nós só encontramos mãe e pai nas figuras originais, ou seja, naquelas figuras que são os nossos pais e as nossas mães, apesar de existirem figuras substitutas, como avós, avós, tios, amigos mais velhos que podem substituir a figura parental se por algum motivo ela não esteve presente para preencher o seu lugar na psique da criatura. Então veja bem, por isso que o complexo de Édipo é tão importante, ele marca o surgimento do ego. E o ego, então, passa em todo lugar onde ele está a entender regras, a absorver regras, a introjetar regras, a se identificar com os ambientes, a ter uma noção mais clara dos papéis sociais. Né? Então, o ego é este sistema de identificação da realidade. Né? Quando nós entramos num ambiente, por exemplo, né, sem que conscientemente nós nos demos conta, há toda uma varredura mental de identificação daquele ambiente. É por isso que, por exemplo, olha só que interessante, para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje, que é o ego parte 1, é por isso que, por exemplo, vamos supor, a mulher usa cabelo castanho, ou cabelo escuro, e, de repente, ela resolve pintar o cabelo de loiro. Então, ela vai ao salão, né? Pinta o cabelo de loiro. Primeiro, ela própria se estranha. Por quê?
Internamente, ela tem a imagem dela lá no sistema de identificação do ego, que o cabelo dela é escuro, ou é longo, e de repente ela corta, pinta de louro, criou uma crise de identidade temporária, que ela própria vai levar um tempo, né, para mexer nessa imagem interna do ego. Agora, imagine o impacto disso no companheiro, ou na companheira, nos filhos, nos amigos, porque eles também têm esse sistema de identificação do ego. Eles vão olhar e vai criar uma crise de identidade. Isso é essa expressão de estranheza que a gente observa quando alguém produz uma mudança no visual. Era sem barba, passou a usar barba, ou usava barba e retirou a barba. Então, aí estão os apontamentos do sistema de identificação do ego. Legal, né? No próximo programa, continuaremos estudando o ego. Forte abraço e até lá.